Então nós aprender nesse momento. Nós vamos primeiro aprender a contar de 1 a 14. É a primeira passo. Isso é bom. Eu amo número. De 1 a 14. Então eu vou começar, os irmãos repetem após mim. Para quem não sabe, já está aqui já, ó. Se você quiser pegar esse aqui, ó. Já está escrito. Ah, tem aqui? Já está aí na apostila de vocês. De 1, entendeu? A 14 já está aqui. Tem outra, né? Está escrito aqui no lado que les em. 2, 3, Les em. 4, 5, Entendeu? 6, Legal? Então se vocês quiserem aprender, pega isso aqui com vocês. 8, 9. E nós vamos contar de 1 a 14. Por que de 1 a 14? Depois eu vou explicar para os irmãos. Então lá. Em. 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 Twee. 2, Twee. 2, Twee. 2, Twee. 2, Drie. 3, Drie. 3, Drie. 3, Drie. 3, Vier. 4, Vier. 4, Vier. 4, Vijf. 5, Vijf. 5, Vijf. 5, Zes. 6, Zes. 6, Zes. 6, Zeven. 7, Zeven. 7, Zeven. 7, Zeven. 7, Acht. 8, Acht. 8, Acht. 8, Negen. 9, Negen. 9, Negen. 9, Negen. 9, Tien. 10, Tien. 10, Tien. 10, Tien. 10, Elf. 11, Elf. 11, Elf. 11, Elf. 11, Twaalf. 12, Twaalf. 12, Twaalf. 12, Twaalf. 12, Dertien. 13, Dertien. 13, Dertien. 13, Viertien. 14, Viertien. 14, Viertien. 14. Dá uma dica para os irmãos, você que quer aprender bastantes números no holandeses. É bem simples. O holandês, do 1 ao 10, ao 9, repete todas as vezes, só exenta no início, que é de 11, 12, 13 e 14, que muda um pouco. Mas quando você vai para 21, ou quando você vai para 62, ou quando você vai para 82, continua a mesma forma. O que vai continuar a mesma forma? Primeiro você utiliza, por exemplo, se eu fosse falar todos os números só no 8, seria fácil para mim, por quê? Você só tem que decorar 20, 30, 40, 50, 60, esses números, você tem que decorar de cabeça, porque o resto continua o mesmo. Por exemplo, se eu falasse tudo no 18, por exemplo, 10 é 10, então 8 é 8, então 8, 10, porque no holandês você é de trás para frente, você já prestou atenção? Primeiro você é de trás para frente. Então primeiro vem o 8, depois vem o 10. Então 8, 10 significa 18. Então se eu falasse 28, 8 en 20. Porque 20 é 20. Não podia falar 20? 30. 28. Então se eu fosse falar 30, 30 é 30. Então se eu pegasse o 8 e o 30 eu colocasse 8 en 30, então falaria 38. 40 é 40. Então se eu fosse pegar 48, eu falei primeiro o 8, que é 8, depois o 40, 40. 8 em 40. Então você vê que tudo eu posso ir até o 100. Continua a mesma coisa. Agora só vai mudar nos números redondos, que é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E no 100 muda de novo. Só que aí repete de novo. O 100 muda, mas o conteúdo de 110, 120, 130, 140 é a mesma coisa. Só acrescentou o 100. Depois no 1000 a mesma coisa. Só vai acrescentar 1000, mas vai continuar mesmo. 1100, 1200, 1300 vai continuar a mesma coisa. Então o que vocês têm que gravar para poder falar os números, pronunciar os números corretamente, é só de 1 ao 9, que repete toda a mesma coisa. 1 a 9. E os 30 E depois é o redondo, que eu falei para os irmãos, que é o redondo. Por quê? Porque aí você vai conseguir falar tudo. Porque quando você vai acrescentar um número no outro, por exemplo, aqui é 14, Fiatim. Então, preste atenção, o 11, 12, 13, 14 são a única vez que muda. A única vez. Porque em é 1.
Então não é 18. Não tem como falar 18, que seria 11. Então o 11, 12, 13, 14 são a única vez que você vê aqui, ó, aqui vai até o 30. Preste atenção. Na escala de 11 a 14, você vê que mudou aqui, ó. 11, 12, 13. Mas quando eu chego 21, 22, 23, 24, tá 21, 22, 23, 24. É a mesma coisa de 1, 2, 3, 4. Vocês estão entendendo? Então, só o 11, 12, 13 e 14 que não são a mesma coisa. Mas o resto para frente são todos iguais. Todos a mesma coisa. Então, você só vai mudar um número redondo. Por exemplo, aqui vai até o 30, que é beter. E você presta atenção quando você fala no holandês, você vê en, 20. Você vê que vem um N. Toda vez vem um N. Então, por exemplo, 31, 41, 42. Então, aquele N, N, vem entre os dois números. Por exemplo, se eu colocasse o 8. Gosto da mesma coisa que 48. Mesma coisa. 49. Só que no holandês você vê que primeiro é de trás para frente. Então, primeiro vai no 8, depois feta. Então, 48. Então, 48. Que seria, se eu for traduzir na pedra, seria 8,40, mas é 48. Então vamos lá. Então de 1 a 14 nós precisamos primeiro aprender para poder pronunciar os horários no idioma holandês. Preste atenção, segundo passo. Nós temos que guardar 3 ou 4 palavrinhas. Três palavrinhas, por enquanto. 3 palavrinhas, muito importante. Ova, já está tudo escrito aqui, ó. Vocês só pegar, vocês pegar isso aqui, já está tudo escrito aqui já. Só vocês guardar, memorizar. Ova significa após. Ova, após. Após, ova, que já está passado, já está na frente. Ova. For significa antes ou para. For, que é para. Por exemplo, eu estou fora da classe, eu estou na frente da sala de aula. Então, for significa antes, pode ser antes ou para. Para. Então, tipo assim, for, para. Então, antes. Preste atenção. Half. Também é uma palavra muito importante. Half. Significa meio ou metade. Meio ou metade. Half. Então, ao vocês pronunciar comigo, vocês vão decorar. Primeiro, ova. 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 For. 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 Half. 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 Então, ova. Over. For. For. Half. Half. Over. For. Half. Então, preste atenção. Agora, uma palavrinha a mais tem que ser acrescentada. Vou acrescentar aqui. Essa aqui. Quart. 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 Então, um quarto. Entendeu? Significa? Significaria um quarto, né? Quarto de uma hora. Um quarto, é. Um quarto significaria um quarto. Quarto. Então, vamos lá. Para continuar, isso aqui é meio complicado para vocês brasileiros devido ao estilo lá que é utilizado.
Foi isso Mas- que você falou em holandês aquela hora. Mas preste bem atenção. Se vocês prestarem atenção, vocês vão rapidinho. Pô, eu já escrevi aqui na última folha de vocês, já está tudo escrito aí em português. Então, mas não todos, tem uns aí que eu não coloquei que eu não sabia. Então vamos lá. Continuando, vou acrescentar aqui. Então vamos lá. Agora eu vou escrever tipo um relógio aqui. Desenhar, melhor dizendo. Então, presta atenção, aqui é tipo um relógio. Nós vamos aprender primeiro os mais fáceis. Qual que será os mais fáceis? Eu não sei qual que será mais fácil para vocês, mas eu acho que é mais fácil. As horas inteiras, né? É o mais fácil, é a hora inteira. Por exemplo, nós já aprendemos. Nós aprendemos a contar de 1 a 14. Yeah. Então, nós sabemos que uma hora tem 12. É de 1 a 12. Então, igual você falou, se você contar de 1 a 12, todo mundo já sabe, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, toda vez que você falar hora no holandês, vou tirar esse aqui, já que os irmãos já pegou. Vou tirar esse aqui também. Nós falamos uur. Hora. Uur. 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 Que é a hora. Uur. Uur. Então, se eu falar em uur, uma hora. 2 uur, 3 uur, Esse é mais 4 uur, 5 uur, 6 uur, 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur. Ok? De 1 ao 12. Uur. Uur. Ok. Isso é easy. É máquina. Máquina. Isso é easy. Então vocês já guardaram. Uur. Então, nu is 5 uur. São 5 horas. Já passou uns minutinhos, mas são 5 uur. Ok. 5 uur. Agora que nós vamos entrar no complicado. Jesus na causa. Vamos lá. Então, os uurs, o irmão falou que é fácil. Você sabe que muitas coisas no holandês é de trás para frente, quando nós for levar o pé da letra para o português, é de trás para frente. A mesma coisa é a horário também, é de trás para frente. Por exemplo, já que nós começamos a falar de uur, vou começar por uma, né, que é mais fácil. Todo mundo sabe em, né? Então vamos falar em. Em. E aí? Vamos pegar o mais simples, em. Então, por exemplo, em. Se fosse agora 1 hora, então seria em uur. Mas se fosse 1 e 2 da tarde? 1 e 2? 1 e 2. Twee? Não sei. Vai, tenta. Eu sei, mas eu tenho que pensar 1 hora até descobrir. Tenta aí. Então vamos lá, vou só dar uma Twee, explicação. uur, en. Twee? Parar assim, ficar Uur, pensando. en. Não. Não. 2. Hora, 1. Presta atenção. Lembra do que eu falei para os irmãos? Ova, for, rala, tu. Pega esse desenho aqui, ó. O desenho já está explicando para os irmãos, tá vendo? Vou desenhar esse desenho aqui só para os irmãos ter um pouco de raciocínio. Twee, over, en. Isso, Aí, ó, isso. se você tivesse falado pra eu pegar o desenho antes, eu tinha acertado antes. Cia? Não é difícil. Não, 2 após uma. Esse aqui. Ótimo! Jeito prático de aprender. Over. Tudo que se encontra nesse amarelo aqui, até o 14, ou até o 15, melhor dizendo, né? O 15, vocês vão colocar que o 45 é quarto e o 3 é também quarto. Todos os dois é quarto. Então no 3 é quarto e no 9 é quarto.
Já tá escrito aí. Se vocês pegarem esse aqui, ó, primeiro aqui, vocês vão ver aqui, ó. Quarto. Ah, lá em Quatro. E vocês vão ver aqui quarto. Aqui já tá bem explicado. cima. Agora preste bem atenção. Então, quando tá os dois batendo no mesmo lugar, é U, né? Aí depois entra os minutos que vai acrescentando. Preste atenção. Tudo que passa, por exemplo, nós estamos falando de 1 hora, né? 1 hora, vamos colocar 1h12, por exemplo. Ou 1h10, melhor dizendo. 1h10, os irmãos já aprendem a contar de 1 a 10. 1h10, por exemplo. Como eu falaria 1h10? Igual eu falei, o horário no holandês é de trás para frente. Tem povo aqui. Então eu começo na onde? Eu começo com 10. O 10 se encaixa em qual parte do relógio? Ah, tem isso também. É. 10 over n. Ele se encaixa aqui. Então, se ele se encaixa aqui no que é o 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 10, que aqui é o 15, né? Então 10 daria mais ou menos aqui, que aqui é o 15. 10 daria mais ou menos aqui, que seria mais ou menos o 10. Por exemplo, então ele está no quadrado ainda do over. Tem over. Então o que eu vou falar? Vou pegar o 10. Do 10 eu vou no over. Depois do over eu volto no 1. Então, por exemplo, 1h10 seria 10 over n. 10 over n, porque ele está no quadrado do over. Então, todos os números do 1 ao 14, ao 15, melhor dizendo, que é o 4, eu falo over. Então, por exemplo, 1 e 1, n over n. 1 e 2, 2 over n. 1 e 6, 6 over n. 1 e 13, 13 over n. 1 e 14, 14 over n. Entendeu? Agora vai complicando aí, vai. Preste atenção. Toda vez que se encontra no 3, no Brasil nós falamos 15, né? 1 e 15, no holandês não. No holandês é quarto. Quartos. Então toda vez que se encontra no 15, você usa o quarto. Você pode falar 15 over n. Não é errado, tá certo, porque é 15 minutos após 1. Mas o correto é usar quarto. Quarto over n. Então também você utiliza o quarto over n. Então se for 3 e 15, como é que é? Quartos over. Quarto Quarto. over Tá. n. Que seria os 15 minutos. Até mostrando aqui no papelzinho, que se você prestar atenção aqui no quarto, na sua direita, Achei. em cima do 3. Então quarto over 3. O quarto Entendeu? substitui o Quarto. 15. Substitui 15. Então por isso que eu falei que nós temos de contar de 1 a 14, porque o 15 nós não vamos utilizar. Então de 1 a 14 você já consegue pronunciar o relógio, o horário. Preste atenção. Então aqui nós paramos no over. Eu vou começar de cima para baixo, tá bom? Depois nós vamos para baixo, que aqui complica um pouco. Então vocês estão recalculando aí? Tá conseguindo acompanhar? Então tudo que é aqui nessa área de 1 a 14 ao 15, eu falo over. Entenderam? Agora eu vou pegar essa região aqui, que seria do 45 ao 59, que seria também 14 minutos, um intervalo de 14 minutos. Então preste atenção. Daqui do 45, no 45 também continua sendo quarto. Quarto. Então nos dois ambos aqui, ó, é quarto. Tanto no 15, tanto no 45, é quarto. Tá vendo? Aqui também tá, ó, quarto. Tudo é quarto. Só que daqui pra cá, até o 59 aqui, né? É for. Por exemplo, se fosse agora uma... 45. Vou colocar aqui 1h56. Quantos minutos falta para dar 2 horas? E até vou. Como? Ai, 50 fala? 50? 50, não, começa com 6? É. Nossa. Sim. Quantos minutos falta para dar 2 horas da Falta tarde? 4 minutos. Então nós vamos pegar o 4. Como é que fala 4 no holandês?
Fear. Ah, não vai falar os 56, não. Fear, for, For. 1,56. Três. 4 para as duas. For 20. Ah, Então você fala quantos minutos está faltando para dar as duas, assim que você pronuncia o holandês. Então, se eu fosse falar 1,56, 1,56 está falando 4 minutos para as duas. Então, se fosse 13 Fia. minutos para as duas, também fala desse mesma jeito. coisa. Tudo que está aqui no quadrado azul, você fala desse jeito. Tudo que está aqui no azul. Fia, for. Desde o 45 até o 59 é for. Então preste atenção. Pra cá. Por exemplo, se fosse agora Minha cabeça tá dói. 1h47. Quantos minutos falta? 13. Para as 13. duas. Como é que fala 13 no holandês? 13. 30. Então, 13 for 2. Prestaram atenção? Estão entendendo? Yeah. Então, 13 for 2. Seria, no Brasil seria 1h47, né? No português é assim, no português. Mas no holandês quer dizer que falta 13 minutos para dar as 2 horas da tarde. Ou 2 da manhã, 2 horas. Então vamos lá. Preste bem atenção. Então aqui você já entendeu, né? Mais um exemplo. Sim, só pra te rapidinho. Eu tô na dúvida ainda no 3 e 15, você acredita? 3 e 15? Vai ser quart over em? Yeah. Mas por que o 1? Se é 3 e 15, não ia ser quart Não, over 3? Não, 3 mas e 15? que horas são? 3 e 15. Que horas Não. são? 3 Quart e over 15. 3. Não, você falou, nós estamos falando 1. Tá, mas aquela hora que eu te perguntei assim. Aqui eu falei 1h15, eu falei 1h15. Ah, eu anotei 3 e 15. Ah não, eu falei 1h15, eu tava falando 1, eu tô até agora no 1. Aí, tá falando Eu só peguei o 1. Eu tô até agora no 1. Mas se for 3 e 15, só pra mim não ter que rabiscar aqui, que eu vou mudar aqui que é mais fácil, seria quart over 3? Yeah. Ah, então eu vou mudar o 3 que é mais fácil. Entendeu? Aham. Mas eu tô pegando 1 que é a letra mais fácil do início, que os irmãos sabem, que é o A. Entendi. Só pra ter facilidade. Então se fosse 1h15, seria 4 over Por 8. isso que eu fiz 3 e 15, 4 over 3. 5 e 15, 4 over 5. 6 e 15, Agora 6, sim. 4 over 6. 7 e 15, 4 over 7. 10 e 15, 4 over 3. Então assim vai indo. Você só muda o Não é número. tão difícil Mas aqui assim, continua o mesmo. Não, você só tem que Decora. Agora preste atenção. Então aqui já está claro, né? O over já foi claro. Nós estamos agora no for. 1h45. 15. Aí vai ser o tal do corte lá, ó. Corte. O for, né? Aí seria o quarto. Quart for. Então, quart, for, 2. Indicando com o número à frente. Então, quart, for, 2. 1h45. Aí 2h45. 4 for 3. 3h45. 4 for 4. 9h45. 4 for 10. 10h45. 4 for 11. Tudo acrescentando o 4 for. Primeiro você utiliza o 4 for, depois você dá o número que está chegando perto, se aproximando. Então no português seria está faltando 15 minutos para dar as 2 da tarde. Se fosse corretamente traduzido. Então vamos lá. Vocês entenderam isso aqui? Yeah. Não tem mais uma pergunta, nada? Tá claro? Então se eu falasse aqui agora 6h45. Quart for 7. Se eu falasse agora 9h10. Ai, Aí eu tem 9 e 10. overnight. Tem overnight? 9 e 10. Pera. 9h10. Nathan. Não. Nathan. Não, Over. 10 10. over, Olha, é o contrário. Não. não é? Nathan. É? 10 over Nathan. 9. Derram. 10 over 9. Over. Se eu falasse agora, são 5 para as 4. Não, 5 para as 4. 5 Over já passou. Ah, é. For. 5 for fear. fear. É. 5 for fear. Não, que difícil é esse. 5 Five for for fear. Isso é todo mundo. Isso é Então se eu falasse 10 para 6.
10 para 6. For. Seis. Vamos lá, um de cada vez eu vou dando uma dica para os irmãos misturar. Então vamos começar o nosso aqui. 10 para 6. 10 para 6. 10. 10. 4. 7. Team for save. Cláudio, Minha cabeça tá se fosse dando agora. Se fosse agora. Se fosse agora. Deixa eu ver. Olha. 7 e 47. Nu. Aí, 7,47. 7 e 47. Né? Continuando aquela parte ali, né? 7,47. Pera. Save. Não. Não, pera. For, né? 7,47. Aí falta... Falta 13. 13. Derting for... Art. 7,47. Derting for art. Art. Ja? Art. Oh Perfeito. my god. Neide. Vamos lá, Neide. Que isso, Neide? Ainda tô Tentar? assimilando ainda, tô tentando encaixar aqui ainda. Que falta. Nossa irmã aqui. Ainda tô aqui tentando encaixar. Se fosse agora. Se fosse agora. Like, 11 e 58. 2 for 20. 2 é 2, né? Qual que é o 2 mesmo? Yeah. Acabei de ler. 2 for e 12, 12. 2 for 12. Bom, vocês estão vendo? Agora ovo, vamos usar o ovo. Começar com nossa irmã. Se fosse agora. Fosse agora. Deixa eu ver, 8 e 12 da noite. 8, 12. 8 e 12. 12, 12. 12. 12. Over. Nee, não. Art. So, Cláudia. Se fosse agora 8. Se fosse agora. Ixi, tô esquecendo tudo. Fosse agora 4 e 6. 4, 6. 4, 6. This over fear. Ai, consegui. Nossa irmã ali é. Se fosse agora 13. Deixa eu ver aqui. 13? Não, espera aí. Se fosse agora 5 e 13. 5 e 13? Eu não sei falar o 13 ainda não, peraí. Darting. Darting over Vir. Vir não, é 5. Russell, tá Eu falado. tenho que decorar os números que eu ainda não sei. Entendeu? Tem que lembrar. Então não é tão difícil. Sei só até Não, o 10. o difícil é decorar os números. Eu nem Eu sei, sei, eu tenho eu não parede. sei, uai. Eu sei os números, mas Tentar? não fundo todo aqui. Do lado de cá, só pra mim ver se eu. Ah, Isso depois aí. Então, 3 e 10. Após, o após é depois, né? 3 e 10. 3 e 10. Ai, meu irmão. Dertim, Pus a mão no Não. meio das pernas. né? Não, 3 e 10. 3 e 10. 10 minutos após 3. Como é que fala 10? 10 3. Não, 3 e 10. 3 e 10 10. minutos após 3. 10, Tim. Peraí. Um pouquinho, né? 10 para 3. 3 e 10. 10 para 3 é outro. Não, 3 e 10, você está perguntando, né? 3 e 10. Ela quer Tim. saber que ela, como é que É fala. isso, Tim, É. for, Aí, over, over, Tim, over, delta, dri. dri, que é o 3. 3. In, over, dri. Então vamos lá. Então aqui já tá, vocês já estão equilibrados aqui também. Vamos continuar aqui embaixo agora. Agora que vai complicar. Agora nós vamos aqui embaixo. Eu acho que você tinha que deixar na metade. Essa semana ensaia. Semana que vem sai na metade embaixo do relógio. Senão nós vamos esquecer o de cima. Não. Agora que nós tá Não, afiada no over Semana que vem ali. vocês já vão estar afiados em tudo, porque a semana que nós já pega tudo. Ah lá, mistura. Pra que troca? Então vamos lá. Os holandeses eu vou te contar. Aqui é for Nossa, e aqui é over.
Então deixa eu pegar outra cor. E esse half que tá aqui de baixo? For half? Tem que falar? Como? Half Tem um e half over escrito. half. Você pôs só o vor, mas aqui tá escrito vor half e over half. Já, eu já vou explicar. Karma. Ai, senhor da glória. Tava aprendendo. Eu, Geiger. For de novo. Então, até o 29 e aqui é 31, a partir do 31, nós sabemos disso. O meio é half. Ah. Meio é half. Então se eu fosse falar 1,5, como é que eu falaria? Half, n. 1,5. Meia. Ué. Como é que eu falaria 1,5, gente? Bora! Half an. Não, Meio um. Só que eu tá na cabeça, mas não lembro. O que vem? Half. Paz. Aqui, vocês vão escrever em cima aqui, ó, for. Escreve em cima do 6 aqui, for. for. Ah, tá vendo? Você não For. foi essa parte. Escreve aí. Escreve, só que eu tô tentando uma forma que vai trazer para vocês um cálculo melhor. Uma ideia melhor. Então escreve em cima do meio, for. For. Toda vez que for 30, é for. For. Como eu explico isso aqui melhor para vocês? Por exemplo, 1,5. Vou half n. Não, Half vou rei. não. Não sei mais. Chutei tudo que eu sabia. No meio, é sempre assim. Você tem que dar uma instrução. Quantos minutos está faltando para chegar na outra hora? Por exemplo, nós estamos 1,5. Jesus na causa. 1,5 da tarde. Só que na Holanda fala assim, half. Meia hora Sei. para as 2. Ah, É. half. Então seria, se eu fosse traduzir, seria faltando meia hora para dar as duas. Só que no português fala 1,5. No holandês, half, 2, que é de trás para frente. Então primeiro o half, depois o Half 2. é meia. Meia hora Para as duas. Esse é o problema. Então você indica sempre para qual está faltando meia hora. Quanto que tá faltando? Para dar meia hora para concluir o horário. Então, por exemplo, 1,5, Meia pras duas. half 2. 2,5, half 3. 3,5, half 4. Então vai sempre para frente. Tá, não é tão difícil assim. Não é tão difícil. Então, por exemplo, 5,5, half 6. 6,5, half 7. 7,5, half 8. 8,5, half 9. 9,5, half 10. 10,5, half 11. 11,5, half 12. E 1,5, meio-dia e meia, half 10. Mas agora por que você falou que foi o vor? For. Porque, sabe por que eu falei for? Porque está indicando que você tem que falar antes de chegar a outra hora. Então, por exemplo, half 2, half 3, half 5. Então está indicando que é antes de chegar ao horário correto. Por exemplo, se eu fosse falar, tá aqui no português, tá aí, se eu for traduzir, estaria falando, tá faltando meia hora para dar 2 horas. Mas nós sabemos que é A 1,5. gente não fala assim, né? Não, não fala 1,5, 2,5, 3,5. Então eu coloquei for para vocês terem ela. Meio pras duas. Meias para duas. Seria tipo assim, meias para duas. Seria isso correto assim, falta meia para duas. Eu também anotei. Então, vocês anotaram? Sim. Então aqui indica sempre antes de concluir o horário todo. Agora eu quero saber 5h20. Entendeu? Vai lá. Então vamos lá, um exemplo. Se eu falasse agora, Cláudia, 3,5. 3,5. 3,5. Half fear. Half fear. Nossa irmã aqui, se eu falasse agora 2,5. 2,5. Half 3. Se eu falasse ali, minha irmã, 9,5. Half Quer também? Se eu falasse agora 4,5. Half fear. Não, Não, 4 e meio. Contrário? Não, é isso mesmo. Half 5. Half Eu five. também Half É five. porque eu confundi aqui. Eu confundo 4 5 e meia. Porque elas fossem 6 e... Mas eu fui de cabeça. Fosse 4. Então vocês estão entendendo? Sim. Continuar? Então vamos lá. Então nós já pegamos o que é half. Tem que decorar direito os números. Às vezes eu me perco nos números. Eu também. Igual eu falei ela pra ela agora, eu confundo 4 com 6. Entrando em casa. Então vamos lá.
half. Então preste atenção. Do 16 Ao 29? ao 29, Jesus. você aponta for. Você aponta por. Half. Então é for Half. 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 Então vocês aprenderam, se eu fosse falar 1,5, seria half 2. Né? Já aprenderam isso? Jesus. Agora se eu falasse 1,25, como eu falaria isso? 1,25? Yeah. 1,25. Quantos minutos faltam para dar meio? 5. Five. For half. 20. 20. Nossa. 5 for half 2. Ai, assim, durou meu coração. Mas é muito difícil. O negócio é que Então, é complicado. 5 for half. Half. Então você calcula quantos minutos está faltando para dar meia? 5. Então começa com 5, é de trás para frente. 5 vai para onde? Para o half. Então falta 5 para meia para as duas. Seria assim no português. 5 para meia para as duas. Então 5 for half 2. 5 for half 2. Vamos lá, outro teste. E 20. Falei 1,16. 16. 14 pra mim. 1,16. Sei falar 14. É Verten for half 2. 14 for half 2. É. 14 for half 2. Aí se fosse 1,29. É. É, For for half. half 2. Se fosse 1,33. Agora já passou pra outra parte. Você não explicar essa Mesma parte. coisa, gente. É. Over, né? Só que é Mesma over. coisa. Aí vai falar, tipo, Dri 3 over half 2. half 3. 3 minutos que passaram após a meia hora. É Mesma isso coisa. aí. Estão entendendo? Como que é esse movimento que você falou? Então, 1,16. 13, então 13, 14, 15 for half Senhor da glória. 2. Aí agora passou 3 minutos. 1,33. 3 over half 2. 3, passaram 3. Passaram da onde? Do meio, half 2. Então 1,33 significa 3 over half 2. Se eu fosse falar 1,43, por exemplo. Uma e 43. 1h43? É. Já passou 3 minutos. Eu não sei falar o 3 não. Fala aí, Cláudia. 13. 13 é over half 2. Perfeito. Tá vendo? Não é tão difícil. 13 over half 2. Pensando muito devagar, não é difícil não. Vai É só responder você, na hora. só tem que calcular rapidinho. Mas quando você aprende, vai ser rapidão. É devagar pra pensar. Entendeu? Aprender os números, né? Pastor. Hoje nossa cabeça coçou aqui. Entendeu? Entendeu? Então vamos lá, mais um exercício para cada um individual. Então fala assim, 1,33. Acima aqui. Que eu já esqueci. Posso falar agora 1,20. Quantos minutos faltam para meio? Tem. Nossa. A Laura tá Não, eu querendo. não sei não, eu não sei. Agora eu não sei também não. Eu tô prestando atenção também do quarto. Tem. 10. Uhum. Quantos meses você falou? 10. Não quero nem pensar. Faz 3? 10 que ele falou. Não, Não, 1,20. 20. 10. Contado. 10 over Não é. Não, for half. 4 half 2. Já. Tem. Agora. Tem for half 2? Já. É. 1,20. Tão difícil de falar relógio. 10 Tá minutos. difícil. Agora, se eu falasse 1,35. Não fala ninguém não, fica soprando não.
5 over half. Aí eu já teria saído. Tá quase. Chegou. Chegou Eu lá. já esqueci tudo, não sei Pi mais over nada. half 2. Não Cláudia. conta pra mim não sei mais nada. Cláudia, se eu falasse. Sabe? Se eu falasse 1 e 15. Um e 15? Nossa, É porque embaraça tudo, é muita informação. Não, sem olhar, ó, de cabeça. 1 e 15. Vai lá, você já mora aqui mais que eu. Ih, as horas, nunca aprendi. 1 e 15. É porque Tá vendo? Eu embaraça. esqueci tudo, Felipe. Ah, não. Eu acho que ela tá sabendo. Qual que é 1 e 15? Ela sabe. É quart over. Eu não É sei isso, se é né? N ou two. Eu fiquei na Ai, dúvida. quarto over 10. Ó, Quart é. over Onde eu tô N. indo? Aí, tá vendo? Então vamos lá, Cláudia. Eu confundo 15 as horas, não 15 para as duas. 15 para as duas. Quart for... 20? Cláudia, 1 De novo. Vamos e lá. 36. 1 e 36. 6. Uhum. 6 over half 20. Tá bom, vou nossa irmã aqui. Tentando, eu tenho que estudar Pra mim, mais. cadê? Não Por que complica, vocês não. falam Ralph isso aí? Fala-nos igual você falou, 1,36. Passou 1 minuto das meia hora. Passou. Eu confundo todinha, não adianta não. Passou 6 minutos Não passou, eu já soprei para após minhas irmãs, não precisa meia- de me pedir. Eu já ajudei as irmãs aqui, né, irmã? Eu tenho que estudar mais essas horas aí. Jesus na causa. Aqui passou 6 minutos após 1h30. É. Tá falando 6 over half 2. Então vamos lá, você. Vamos lá, vou começar a pegar outro número que já foi formado. Vamos pegar o 3. 3 e 27. 3 e 27. É. Dri. É um pouco de matemática, bem simples. Dri half. Né? Dri Não. for Dri for half dri. Não. Né? Você não pegou 3 e. 3 e 27. Dri for half. Não é 3. Dri. 3 e 27. 3,27. Não é isso, não? 3 e 27. A Dri gente for confunde. half dri, não? 3 e 27. Vai, tempo. Dri for half vir. Dri for half 4. Eu vou confundir. Nossa, É isso que gente. dá, gente. Saber se é pras 3 ou pras 4. Então vamos lá, mais um. Na cabeça. Vai lá. Mas 3. pensa sempre assim, o for é para as 4, o over é antes. A minha cabeça Entendeu? tá Pensa assim, dói. for é Ah, não, para. tô com dor de Eu nunca cabeça. aprendi relógio, o Andy que me ensinou isso. For é para depois e o over é para antes. Quando você fala for é para a hora que tá vindo na frente. E o over para a hora que tá vindo antes. Então preste atenção. Quantos minutos também Quando não. pensar em for, Três. é a hora que tá vindo, né? Isso. 3 e 38. Peraí. 3 e 38. Over half. Dri. Não, via. De novo via. Mas aí, eu não usei o over. Não usei 3 o e over. 38. 3 e 38. Dri over half 4. 8 over half 3. Half 4. Tô confundindo também. Eu só tô confundindo essa Ah, única over coisa, half essa here. parte de baixo, quando é pro número que você falou ou pro o que Quer vem. tentar, Neide? Não tô só escutando. Quer Eu dar tô não? ouvindo. Então vamos lá, mais uma vez. Quem quer mais uma vez? Testar aí. Ninguém. Eu tô Não, pastor, confundindo olha, já. 5 Quer, pastor? 34. Como é que fala lá? Que tá quanto que horas são agora? Fala lá, pastor, que horas que são agora em holandês? Eu não sei minutos. Eu só sei minutos, mas eu não sei falar a hora depois. Por exemplo, se fosse assim, 30, se for 45 eu sei falar. Se for metade eu sei, mas se eu for os minutos, por exemplo, 35. Aí, Arredonda ali, assim. ali tá marcando 5 e 34. Então, Fear over. Dri 4 minutos passados. Six. Fear over half 6. Fear over half 6. então quando treinar você muito falou pra 3 e 27, 3 e 27. é todos, ou tanto no over ou tanto no vor, eu vou jogar pro número da frente, então. Yeah. Então os dois eu jogo pro número da frente. Eu tava pensando que o vor era igual ao 3, Não, então você- eu pensava no 3. Aqui você joga sempre. Over, né? Quando chega aqui é sempre número pra frente. Aqui é tudo número pra frente. Por Número exemplo, pra frente. 10 pras duas,
15 para as 2, 40 Depois do para as 15, então, 2, é 20 tudo. para as 2, Então depois meia do para as 15 2. tudo é. Aí aqui continua. Aí aqui aponta quantos minutos falta para meia para o número que está na frente. Aqui é quantos minutos passou para aquele que está na frente. E aquele que é quantos minutos que falta para dar aquele horário. Então é bem. Agora eu entendi. Porque eu tava pensando que o vó era da hora que você falou. O over era a hora que vem. Aham. Ótimo. Faz assim, semana que vem nós temos. Semana que vem nós vamos fazer mais um Relembra. exercício. E semana que vem nós vamos começar com os substantivos, tá bom? Tá, e vamos trazer então semana que vem só esse da hora. Não, vocês vão trazer só de não. 2 aulas só de horas, aí eu vou ficar doido. Não, até eu, Deus que Não, livre. você falou que vai começar com substantivo, mas a gente vai relembrar o da hora ou não? Eu vou mandar para vocês por e-mail qual que vocês devem trazer. Tá, beleza, eu vou anotar o e-mail pra você. Não sei, eu tenho que ir no mercado. Então, self-standard number, o substantivo, vamos falar semana que vem. Nós vamos utilizar alguns exercícios que está aqui, ó. Eu tava lendo esse aqui, né? Qual que é, né? Tá vendo? Não, esse aqui, ó. Esse aqui mesmo. Nós tínhamos parado aqui, ó. Nós estamos utilizando esse aqui, ó. Nós começamos pelo alfabeto, números, depois nós foi em frases, depois nós foi no pronomes pessoais, depois nós foi nos colocação do verbo. Então nós paramos no verbo, tá vendo? Nós já concluímos o verbo. Então semana que vem nós vamos no substantivo. Semana que vem não. Tem que ver se ainda vai ter semana que vem, né? Mas se não tiver semana que vem, vai ser daqui 2 semanas que vai ter. Ô pastor, o negócio é porque eu sou maquiadora e faço sobrancelha também. E no fim de semana do Natal eu precisava saber, porque tem um monte de gente querendo agendar pra fazer maquiagem de Natal, fazer sobrancelha, todo mundo quer tudo de última hora. Pra mim, o Simão vê, pra mim eu tô aqui. Poderia ser 1 hora da tarde, de 1 às 3. De 1 às E 3 horas tem evangelização.